Bom, só retomando então, né? Aquele hino muito conhecido, né? Foi na cruz, onde o dia eu vi. Vocês lembram dessa estrofe aí? Lembram ou não, amados? O cantor Batista fica no 396. É o que, varão? 396, do Mário Batista. É o do Batista, o cantor Batista, né? Mas na harpa cristã é o 15, é bem no comecinho. Mas o cantor, o cantor Batista tem uma numeração diferente e até a letra também é diferente, né? Mas no exemplo que eu estou pegando aqui, é da harpa cristã. Vocês lembram lá? Foi na cruz onde o dia eu vi, né? Meu pecado, como que é? Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Não é? Meus pecados, mas não está escrito isso, mas o pessoal canta assim. Não está escrito os meus pecados, é o meu pecado. Tem outro hino da harpa também, que é bem interessante. Eu estou só trazendo aqui erros de leitura e a gente vai falando, né? Mas tem a diferença porque a gente está alterando um texto. Nós não podemos alterar um texto. Tem um lá que é pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus no Calvário, né? Era um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. Lembram desse também, irmãos? Né? A Assembleia tem que lembrar. Se não lembrar, o negócio está mal para você, viu? Então, e diz lá, né? Sobre Jesus, né? Jesus o Cristo. Mas o pessoal canta Jesus, ó Cristo, né? Não é ó Cristo, porque é o Cristo, não tem o H. O que eu quero dizer com esses exemplos, irmãos, é que a gente está alterando o texto. Quando a gente altera o texto, você altera o significado, o sentido. Você está dando outro sentido para aquele texto. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. O que eu estou partindo aqui é a leitura mais básica possível, que é a gramática. Deixa eu pegar outro versículo aqui, talvez esse versículo ele também vai trazer para nós a clareza. Vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo de número 24, verso de número 21. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 24, versículo de número 21. Para ganhar tempo, eu mesmo vou fazer a leitura certa e a errada, tá bom? Eu não vou falar para vocês fazer a certa e a errada, não. Eu mesmo vou fazer a certa e a errada. Capítulo 24 de Gênesis, só para mostrar como a gente pode ler o texto sem alterar nada ele, né, nas palavras e mesmo assim lê-lo errado. Então, olha só, capítulo de número 24 de Gênesis, verso de número 21. Aqui, deixa eu só dar um paninho de fundo rapidinho, né? O Abraão envia o seu servo, Eliezer, o Damasceno, para buscar uma noiva para o seu filho, o Isaac. Então ele vai atrás dessa mulher, né? Chamado de Rebeca, muito conhecido, né, irmão? E o que acontece? O Eliezer, para saber de fato se Deus tinha enviado e a pessoa era a pessoa certa, ele colocou alguns critérios lá, né? Senhor, tem que ser assim, assim, assado, para eu saber se essa pessoa de fato é a pessoa que o Senhor tem para o Isaac, o filho do meu Senhor, então que aconteça assim, assim, assado. Então ele fez um propósito com Deus, só para a gente entender aqui o pano de fundo. Então, o propósito foi que essa mulher, ela desce lá para beber dos camelos e tudo mais, né? Enfim, e aí o verso 21 vai dizer assim, ó, verso 21. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Então, olha que coisa interessante. A Rebeca estava lá, né, fazendo lá o que tinha que fazer, e o Damasceno Eliezer, o servo lá de Abraão, ficou observando ela, né, o que está escrito aqui, ó. E o varão estava admirado de vê-la. Por quê? Porque aquilo que ele colocou diante de Deus como prova, né, de que Deus tinha confirmado a pessoa, era justamente o que a Rebeca estava fazendo, dando de dar água aos camelos. Vai falar, André, mas que prova boba, né? Nada, irmãos. Naquela cultura, naquela situação, tinha tudo a ver.
vai dar para beber para um camelo. Vê quantos litros de água esse camaradinha toma, né? Alguns dizem que o camelo comporta nele, na sua côncava, 600 litros de água, irmãos. Dá para imaginar um negócio? É uma caixa d'água. Uma caixa d'água né? de 500 litros aí, ó, mais de uma caixa d'água de 500 litros. É por isso que ele atravessa o deserto sem tomar um pingo de água, porque ele armazena água nele. Então vai dar água para beber para o camelo para você ver que sofrimento que é. Então a prova que o enviado de Abraão coloca é a disposição dessa mulher de servir, né? Olha que coisa interessante. Mas o que eu quero destacar aqui é a frase, tá? É o texto, é o versículo. O varão estava admirado de vê-la, ficou olhando ela, e ele calado, para ver se Deus tinha prosperado a sua jornada ou não. Isso aqui é o sentido correto do texto, tá bom? Vou ler o texto novamente, peço que vocês prestem bem atenção. Vou ler o texto novamente, sem respeitar os pontos e as vírgulas. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Eu mudei alguma coisa aqui, irmão? Vocês perceberam ou não? Me ajudem aí agora, interajam, me respondam, por gentileza. Na segunda fala, perceberam? O que está de diferente da primeira? Alterou o sentido? O que foi alterado? Nós vimos de vê-la e depois o calando. Isso. Então, olha só, a primeira leitura está correta, né? E o varão estava admirado de vê-la, não é isso? O varão estava admirado de vê-la. Calando-se, o varão calando-se, para ver se Deus tinha prosperado a sua jornada ou não. Na segunda leitura, que é errada, eu li assim: e o varão estava admirado de vê-la calando-se. Ó, o varão estava admirado de ver a Rebeca, a mulher, calando-se, para ver se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Eu dei outro sentido, irmãos. Eu dei outro sentido à frase. Eu alterei o sentido. Perceberam? E eu não mudei palavra nenhuma, não acrescentei palavra. Como nós lemos no outro texto lá de Isaías, a gente não acrescentou nada, a gente só não respeitou os pontos e as vírgulas, no caso, né? A pontuação. A gente chama isso aqui, ó, a gramática. Então, primeira coisa, o que está escrito no texto? O que o texto está dizendo? A gente precisa fazer a leitura básica do português, a gente está falando de português. Vocês percebem que quando a gente começa a ler e não lê corretamente, lembra do processo? Começou errado, o que vai dar lá na esteira final? O produto vai ser errado. Então, se a gente começou a ler errado, a interpretação vai ser equivocada, porque primeiro nós lemos, depois nós interpretamos, depois nós aplicamos. Esses são os passos, irmãos. Perceberam? Tranquilo para vocês? Deu para acrescentar aí? Clareou alguma coisa nessas informações aqui? Só para a gente entender? Tudo bem? Posso seguir então? Vamos lá, hein? Primeira pergunta, o que está escrito? Temos que ler e responder adequadamente. Segunda pergunta que nós fazemos no texto imediato. Quem escreveu, tá certo? Quem escreveu? Ou para quem foi escrito? E aí a gente precisa ler o quê? O texto, né? Só que há um grande problema nas nossas igrejas, na leitura, daqueles que vão muitas vezes ler mesmo, né, para pregar. O que acontece? Foi inclusive, o Emerson, o que eu fiz no domingo, aí na igreja que eu preguei, né? Edinaldo estava lá também. O que eu fiz? Eu peguei um versículo, que é o que a maioria das pessoas fazem, pega um versículo só e pregam baseado naquele versículo, né? Preguei lá de Caim e tal. Foi 1 ou 2 versículos, alguma coisa assim. Mas quando eu fiz isso, domingo, por exemplo, eu fiz porque eu conhecia todo o contexto, toda a história. Eu conhecia, já tinha lido, já tinha estudado, pesquisado e tudo mais. Então eu sei de todo um contexto, tá certo? O que é o texto? É a leitura que eu faço. O que é o texto para nós aqui no capítulo 24, verso 21? O verso 21, esse é o texto.
O que é o contexto? É o que vem antes do 21 e o que vai depois do 21, não é? Porque é uma narrativa, é uma fala. O autor está aqui falando, o escritor está descrevendo. Então, quando eu pinço uma fala, quando eu pinço um versículo, eu posso estar pinçando ele, lendo ele fora de um contexto maior e dando uma interpretação isolada dele, que é o que grande parte das pessoas fazem. Eu faço isso, né? Eu fiz isso domingo, por exemplo, não é nem sempre que toda vez eu faço isso numa pregação, às vezes eu leio o texto mesmo, assim, ó, um capítulo todo, 10, 15 versículos, porque eu entendo que eu preciso ler e expor aquilo. Às vezes eu tomo outra postura, que eu leio o versículo para ganhar tempo, mas na minha cabeça, e a ideia toda do contexto, eu sei, eu conheço, eu pesquisei, né? Então eu vou pegar, a gente chama de o texto-chave, o versículo-chave, não tem problema, desde que conheça todo o contexto. Mas o alerta e a advertência fica, né, para aqueles que às vezes pegam um texto, lê um versículozinho e a partir dele quer interpretar sem ter o conhecimento de um todo. Aí está errado. Tá certo, irmão? Vou pegar um exemplo aqui. Romanos capítulo de número 7, vamos lá? Capítulo de número 7, versículo de número 24. Capítulo 7, versículo de número 24 de Romanos. Pulamos para o Novo Testamento, né? Romanos. Então, a gente está falando do contexto maior, né? Por que está escrito isso? Ou para quem foi escrito isso? Segunda pergunta que nós estamos fazendo para o texto, tá bom? Então, capítulo 7, verso de número 24 de Romanos, está escrito assim na minha versão: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só. Aí de repente alguém pega esse texto, esse versículo, e vai pregar que Paulo disse que ele era um homem miserável, que não tinha ninguém que poderia livrá-lo da morte ou do corpo daquela morte. E a partir daqui eu posso pregar nessa direção. Paulo era um homem miserável. Paulo não tinha esperança na vida. Paulo não sabia como que ia fazer para ser salvo. Ele se desesperou, não tinha solução para Paulo. Paulo, homem desesperado e tal. Posso bater nessa tecla, irmão? 30 minutos, 40 minutos, né? Agora o que acontece? Eu pergunto, eu estaria sendo honesto com o que Paulo escreveu? Não, porque não foi isso que ele escreveu. Isso foi parte da sua fala, que eu estou pensando, que eu estou tirando dentro de um contexto. Qual é o contexto, amados, desse texto? É o capítulo 7 todo. Então eu teria que ler e compreender e estudar o que Paulo está falando em todo esse capítulo 7. Não é isso? Só que tem mais um problema ainda, porque nós temos o verso 25, que ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Falou, então André, nós fomos até o final do capítulo, que coisa boa, a gente leu o capítulo todo, os 25 versículos, então a partir daqui eu já posso ter a compreensão completa do que Paulo escreveu? Não. Falou, André, mas a fala de Paulo não acabou aqui? O próximo já não é o capítulo 8? É o capítulo 8, mas Paulo não acabou aqui. Qual é o problema que nós temos, irmãos? Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia, né, dessa forma: acabou o capítulo 7, acabou o assunto. Aqui, acabou. Não é isso muitas vezes que a gente pensa? Ah, eu li o capítulo 7 todo, então eu li tudo. Não. Por quê? Porque esses capítulos e esses versículos, o irmão Erivaldo só está justificando aqui no chat que caiu a internet dele, né? Edinaldo, Emerson, se puder mandar uma mensagenzinha aí, se for possível, sem desligar, lógico. Manda para ele lá no Zap, tá bom? Que ele só conectar de novo, só acessar o link lá. Se não for possível, tranquilo. Depois eu vejo com ele. Mas vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá? Não perca a atenção. É até difícil pedir isso para homem, né? Porque homem não presta atenção em duas coisas, não dá. Se fosse ainda a irmã Gildete,
estava mandando a mensagem, prestando atenção na aula, fazendo a janta, balançando o menino assim ainda. Mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente se enrola todo, né? Tá, ele está dizendo que vai ver a aula depois, então, tranquilo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, amados, nós lemos a Bíblia, né, sempre nessa questão. Não, acabou o capítulo, acabou o assunto. Esses capítulos, os versículos, esses títulos que tem também, se vocês estão com a Bíblia aberta aí, o capítulo 8 tem um título lá, não tem? Possivelmente na Bíblia de vocês tem algum título. Na minha está assim, ó, Nova Vida debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Esse título, né, que está em negrito, esse capítulo número 8, esses versículos que vem, verso 1, 2, 3, isso não faz parte do texto original. Ou seja, Paulo não escreveu a carta de Romanos assim, colocando esses títulos, os capítulos e os versículos. Nós estudamos isso na matéria, quem estudou, né, bibliologia, tá bom? Então depois eu vou mandar para vocês no grupo aí, a carta de Paulo aos Romanos aqui, direto, sem capítulo, sem versículo, sem nada. A carta, o original, como ele escreveu. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 8 continua, amados, a fala. Não acabou a fala. Então, se eu pego, por exemplo, o capítulo 7, verso 24, 25, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Preste atenção, eu vou ler de novo com vocês, tá? Vamos ver aqui, ó. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Percebe que quando a gente pegou o contexto, faz mais sentido? A gente tem mais informação do que o autor está escrevendo? Vocês perceberam, amados? Então nós sempre temos que entender. Segunda pergunta, o que foi escrito, o que está escrito e quem escreveu e para quem escreveu, tá? Então segunda pergunta aqui, ó, quem escreveu? Quem escreveu esse texto aqui? O apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Para os crentes lá na cidade de Roma. E aí a gente vai estudar qual era o contexto cultural lá. Por que Paulo fala sobre isso? Por que Paulo fala na carta aos romanos sobre a lei, a graça? E aí o que acontece? Nós teríamos que conhecer o que, irmãos? A carta aos romanos. E estudar a carta toda aos romanos, que se não me falha a memória tem 16 capítulos, né? Então, vocês percebem que interpretar a Bíblia exige muito mais do que ler um textozinho, do que ler um versículo, e daí fazer o quê? Eu acho então que Paulo está falando isso, isso, isso e isso. O que a gente está fazendo aqui? Fazendo isso, não é a exegese, colocando no texto o que a nossa mente vai gerando? Só que é um perigo, né, irmãos? Porque a gente está colocando o nosso entendimento, as nossas opiniões, que nem sempre, ou quase sempre, não tem nada a ver com o que o autor quis dizer, tá? Então a gente precisa, segunda pergunta, né? Quem escreveu? Contexto imediato. Por que escreveu? É o contexto maior. Então, tá, se eu quero saber quem escreveu e para quem escreveu, estudo o capítulo 7. Tudo bem, consigo até, né, descobrir aqui o que o autor está falando, capítulo 7 e 8, né? É só hipoteticamente eu estou falando aqui, tá? Mas eu quero entender um contexto imediato. Essa carta de Paulo toda, o que ele falou, para quem ele escreveu e por que ele escreveu tudo isso. Aí eu tenho que estudar esse contexto imediato, ou seja, toda a carta. E aí eu preciso estudar o ano que foi escrito, por que foi escrito isso, né? 1 Coríntios, por exemplo, Paulo vai respondendo, principalmente a partir do capítulo 7, vai respondendo as perguntas que os crentes na cidade de Corinto estavam fazendo. Então, mediante as perguntas, Paulo ia respondendo. Percebe, amados, que a gente tem um conhecimento mais completo, e aí, tendo o conhecimento mais completo, a gente tem mais elementos para interpretar, porque a gente tem mais informações, e informações corretas, lógico, né? Então, terceira pergunta, por quê? Contexto imediato. Quando? Quarta pergunta que a gente está fazendo ao texto. Quando foi escrito? A carta de Paulo aos Romanos. Quando foi escrito? Foi escrito lá, deixa eu até confirmar aqui que eu não lembro. Eu estudei, mas não lembro, né? A cabeça não dá conta. Foi escrito mais ou menos no ano 57 antes de Cristo. A gente, às vezes, irmão, o saber a data que foi escrito vai fazer a diferença no entendimento de um todo, né?
Então, quarta pergunta, quando foi escrito? No ano 57 depois de Cristo foi escrito. Onde foi escrito? Onde? O lugar. Onde Paulo estava quando escreve essa carta, né? E a gente vai descobrir, na própria Bíblia tem, né, por exemplo, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, acho que é o capítulo de número 20, né, se não me falha a memória, Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, exatamente, capítulo 20 de Atos. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, aqui foi a época que Paulo escreve para os romanos. Onde ele estava? Lá na Macedônia, na região ali da Macedônia, né? Especificamente na Grécia, enfim, andando por algumas cidades ali. Então, a geografia. Aí fala assim, nossa André, mas que informação sem... O que vai contribuir isso? Eu saber onde Paulo estava, a geografia. Vai sim, amados. A gente vai ver, eu vou pegar textos aqui, que a gente vai ver que a geografia, o conhecimento da geografia lá do texto, vai nos dar a informação necessária para entendermos o texto. A geografia, mapa, é isso que eu estou falando. Qual era o local? Por que está falando isso aqui, né? A geografia nos explica assim. Lembra que eu falei para vocês, na aula passada, que foi a aula introdutória? Irmãos, às vezes, uma informação, ela vai fazer toda a diferença. E aquilo que a gente lê, nem sempre, né? Nós estamos lendo isso aqui, maçã é maçã. Que maçã não vai ser maçã? Então, mas a gente viu que nem sempre na cultura que foi escrito, a tradução, ela vai expressar exatamente o que o autor quis dizer lá, né? Mesmo a palavra está aqui, a palavra é maçã, mas não era maçã. Mas como que eu vou descobrir isso? Estudando a cultura. Mas como eu vou descobrir aqui o sentido disso aqui, se não está claro no texto? Quando eu estudo a geografia. Então assim, irmãos, a Bíblia, como eu disse no começo da aula, precisa ser interpretada. Eu preciso ter informações, elementos. Porque nem sempre o que eu estou lendo é de fato o que a palavra de Deus, quando os escritores que foram inspirados por Deus estavam escrevendo, queriam dizer. Então, muitas vezes, as nossas versões, elas vão nos dar, por não termos as informações extra-bíblicas, vão nos dar, muitas vezes, uma impressão de que o autor está falando isso, e não tem nada a ver. E aí, como eu disse, Deus tem compromisso com a palavra dele, não o que eu acho da palavra dele, não do que eu entendo da palavra dele, passo isso no meu entendimento. Não, queridos. Não, a gente não tem autoridade para dar nenhum significado à palavra de Deus. A gente precisa tentar descobrir o que sim, Deus comunicou na sua palavra. E aí é uma tarefa para pessoas responsáveis, para a gente que entende a seriedade de lidar com a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa é você entender errado a palavra de Deus e você viver isso. Outra coisa é eu falar para um monte de gente, seja numa igreja pregando, seja para um monte de pessoas que eu vou falando, né? Vou tentando ensinar coisas que não tem nada a ver. Olha a responsabilidade, não é só eu que estou sendo prejudicado, eu estou multiplicando isso para muitas pessoas. Então é muito sério a palavra de Deus, né? Então vamos lá, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. A última pergunta, como? Né? Como refere-se à cultura? Então, como esse povo vivia naquele tempo? Por que Paulo, como eu disse na semana passada, se não me falha a memória, por que Paulo, ele disse para o povo lá se cumprimentar com um beijo, com ósculo santo? Por que Paulo disse para as mulheres usarem véu na igreja? Por que Paulo disse para Timóteo beber um pouquinho de vinho, misturando na água, e não tomar água pura? Olha aí, irmãos, né? Por que Paulo deu essa recomendação? Isso vale para nós? E André, será que crente pode beber vinho? Será que o vinho naquela época ele era alcoólico ou era só um suco de uva? Qual foi o vinho que Jesus usou na Santa Ceia ou na ceia? Percebe? Que nem sempre aquilo que a gente pensa é de fato, e a gente precisa estudar. E talvez a gente, assim, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tendo uma certeza, uma conclusão. Não, os meus pastores sempre pregaram isso, eu sempre aprendi assim. O professor de escola dominical me ensinou assim. Então,
10 anos, 20 anos. Mas será que é isso mesmo, irmãos? Talvez muita coisa não seja, né? E é por isso que a gente estuda, para a gente ver o que a gente entende se está correto e para corrigir aquilo que não está correto. E aí vai depender, inclusive, muito da disposição nossa, né? De falar, nossa, é isso mesmo, né? Ou então aqueles que falam, não é assim. Tá, não é assim, tudo bem. Você tem todo o direito de ter uma opinião diferente da minha. Só que eu gostaria que você tivesse o argumento e que você tivesse a base para afirmar e não ficasse no campo do eu acho, eu penso ou eu sinto, né? Eu acredito que é assim por causa disso, disso e disso. Então, depois de tudo isso, preste atenção, irmãos, nós pegamos um texto, fizemos a pergunta, né? Lemos primeira coisa, lemos o texto. Então, o que? Segunda pergunta, o contexto imediato, né? Quem? Depois o contexto maior, por quê? O contexto histórico, quando? O contexto geográfico, onde foi escrito? E a cultura, como foi escrito? Depois de tudo isso respondido, aí sim eu falo, aqui essa figura vocês já estão enxergando aí, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, essa figura aqui vocês já enxergam, é o cara falando, né? Assim diz o Senhor, ou seja, o emissor, falando, Deus diz assim. Mas até eu afirmar que Deus está dizendo exatamente isso nessa passagem, irmãos, eu preciso estar respondendo todas essas perguntas. Entenderam como que deve ser tratado os textos bíblicos? Como que a gente deve lidar com a Bíblia? Não é ler aqui e tal e repassar ali. Não é ler aqui hoje de manhã e falar à noite. Não é bem assim. Eu preciso entender um todo. Senão, possivelmente, eu vou estar falando um monte de coisa que até parece ser a palavra de Deus, mas que no final Deus não garante coisa nenhuma, porque Ele não falou absolutamente daquilo que eu estou dizendo. Entenderam a gravidade do negócio? Eu posso passar para o próximo slide ou vocês querem pontuar ou falar alguma coisa? Opa, vamos voltar aqui que deu ruim aqui o negócio. Vamos lá. Tem que ser ligeiro aqui, né? Isso, eu acho que agora sim. Irmãos, vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas eu vou falar para vocês rapidinho, tá? É uma brincadeira só para a gente encerrar. Uma brincadeira, mas que tem um fundo pedagógico, né? Então preste atenção aqui, Isso aqui é um quadrinho, tá vendo? Né? Dois personagens falando um com o outro. Então percebam aqui, Aqui eu estou falando sobre observação, interpretação e aplicação. Aí lá já dá para vocês enxergarem lá, tá vendo? Lá em cima. Observação, interpretação e aplicação. O que é a observação? É o que eu leio, eu estou observando o texto, lendo as palavras. Inclusive, irmãos, eu preciso entender o significado das palavras. Antes que eu prossiga aqui, vou deixar uma tarefa de casa para vocês, lição de casa, para a semana que vem, tá bom? Tudo bem? Eu acho que eu nem vou falar aqui, vou deixar essa lição de casa aqui, preste atenção, anotem aí, eu vou cobrar para vocês, semana que vem vai valer nota, se não fizer, eu vou descontar nota, eu vou mandar bilhete para a mãe e para o pai, vai brincando comigo, vamos lá, queridos, livro de Isaías, não é para ler agora, eu vou ler para vocês, é só para anotar, eu vou pedir para que vocês, aí, individualmente, peguem a Bíblia de vocês no capítulo 33 de Isaías, tá? 33 de Isaías. Só que é o seguinte, vai ter que ser na versão Almeida Revista e Corrigida, irmãos. Se vocês não têm, me peçam que eu mando para vocês esse versículo nessa versão. Se vocês tiverem NTLH, NVI, NVT, Almeida Atualizada, século 21, a mensagem, qualquer outra, não serve, tá? Tem que ser essa Almeida Revista e Corrigida. Quem não tem Almeida Revista e Corrigida, me fala, porque eu mando esse texto para vocês, tá? Vou ler aqui para vocês e o que eu quero de vocês é o seguinte, vou ler aqui, preste atenção. Ai de ti, despojador, que não fostes despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês pegarem esse texto, porque há duas palavras aqui, que eu acredito que nós não sabemos o significado dela. Despojo, despojador, pérfido, perfidamente.
Se eu não sei o significado dessa palavra, como que eu vou entender o texto, irmãos? Vocês entenderam? Como que eu, não sabendo o que significa a palavra que eu estou lendo, André, vai lendo aí, vai lendo, que lá no final a gente entende tudo. Não é bem assim, não. Se eu estou lendo lá, não é boa a vossa jactância, né? 1 aos Coríntios, capítulo de número 5. Leio outro texto lá de Paulo aos Gálatas, por exemplo, né? A vossa concupiscência. Se eu não sei o que é a palavra concupiscência, eu vou entender o que Paulo está falando? Não vou entender. Não tem como. Se eu leio aqui, olha só, ai de ti despojador, o que é um despojador? O que é um despojo? Como que a pessoa agiu perfidamente contra mim? O que é um pérfido? Então, em um versículo, nós temos, eu acho que em torno de 6 palavras, que se nós não soubermos o significado, a gente não vai entender o texto, irmãos. É simples assim. Então, o que a gente teria que fazer aqui? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vão pegar esse texto, vão no dicionário de língua portuguesa. Se não tiver dicionário de língua portuguesa aí, os filhos de vocês devem ter, não é possível. Esses meninos estudam, devem ter um dicionário de língua portuguesa. Se não tiver, vai no Google, pega lá o dicionário de língua portuguesa e coloca essas palavras, né? O que quer dizer despojador, o que quer dizer despojado, o que quer dizer perfidamente, o que quer dizer pérfido, né? O que quer dizer isso? Aí o que vocês vão fazer? Vão substituir a palavra, entenderam? Então vocês vão, ai de ti, significado da palavra, né? Que não fosses, significado da palavra. Que ages, significado da palavra. Contra os que não agiram, significado da palavra. Tranquilo, entenderam? Vocês vão substituir essas palavras, pérfido, perfidamente, despojo, despojador, pelo significado da palavra mais próximo de nós. Tranquilo? Qualquer dúvida? O zapzinho lá, viu? Tarefa de casa. Então isso aqui é o que, irmãos? É esse passo que eu vou falar para vocês a partir da aula que vem. Observação. Observa o texto, lê o texto, lê corretamente o texto, entende o significado de cada palavra, tá bom? Então a gente vai ler principalmente o Antigo Testamento. Meu pai, tem umas palavras lá, decrépito, né? Tem outra lá que é latrina. O que significa essas coisas aqui, pelo amor de Jesus? Então se a gente não sabe o significado, vai ser difícil, irmão. Primeira coisa, observar o texto. Depois da observação, nós vamos interpretar o texto. Depois da interpretação do texto, nós vamos aplicar o texto. É isso que nós vamos ver na aula que vem. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.